a gente concluiu Gálatas capítulo 1, foi isso? Levamos três cultos, tá? De estudo, para tratar de Gálatas capítulo 1. Aí agora nós vamos entrar no capítulo 2, ok? Nós estamos todo domingo, quem trouxe o livrinho da escola dominical aí, diga amém. Qual é o nosso livro da escola dominical? Pronto, aqui é o nosso livrinho da escola dominical. É esse aqui. Eu trouxe o meu. Trouxe tanto ali como aqui. No celular também eu tenho o meu livrinho da escola dominical, minha Bíblia. Vamos lá para Gálatas capítulo 2. Do verso 1 ao verso 10. Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Só um instante, irmãos. Caiu a transmissão? Está acabando a bateria, né? Mas o carregador vai ligar onde? Vai dar um jeito, né? Pronto, tá bom. A bateria está se acabando, eles estão organizando tomara que dê certo aí, porque isso aqui está sendo uma série de estudo que a gente está dando na internet, né? Mas vamos lá. Vamos pegar de novo. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maneira influência, de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, não me acrescentaram nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como ao Pedro ao da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro, João, Cefas é Pedro, tá? Que eram reputados colunas, me estenderam a mão, a mim e Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Amém. Queridos, então nosso intuito aqui é continuar mostrando o que está acontecendo, porque Paulo está escrevendo essa carta, porque ele está tratando dessas coisas, tá? E para que nós possamos aprender o conteúdo da carta de fato, e de algum modo nós possamos fazer alguma aplicação para as nossas vidas, tá? Então, primeiro, como nós temos no último estudo, do terceiro estudo de Gálatas 1, que a gente terminou Gálatas 1, terceiro estudo, a gente falou daquela questão que Paulo tinha ido sim a Jerusalém, quando ele se converteu, tá? Ele foi a Jerusalém, só depois é que ele foi para a Arábia, lá para Tarso, e ficou lá uns 14 anos, mais ou menos, 15 anos, alguns dizem isso, né? Então a gente viu toda essa questão, fomos lá para Atos, fomos para Atos, depois
reviramos aí e vimos aí o que de fato a Bíblia diz. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, Paulo aqui lembra que Paulo está tentando mostrar para os judeus, aliás, para os gálatas, né? O povo da Galácia, os crentes da Galácia, que aquele evangelho que os judeus que se infiltraram, tá? Judeus que se infiltraram e estão trazendo um evangelho misturado. Eu dei um exemplo para vocês que você é católico, por exemplo, né? É católico, aí depois chega um católico dizendo, olha, tu se converteu a Cristo, mas tudo bem, tu tem que adorar a Maria, tem que adorar o santo, tem que fazer promessa. E Paulo dizendo, não precisa mais disso não. Isso aí a gente já fazia no passado. Agora é Cristo apenas e acabou. É a fé apenas e acabou. É a graça e acabou. Não tem negócio de obra do homem no meio para ser salvo não. Então é isso que está acontecendo. E Paulo está tentando mostrar para eles que ele já foi judeu, que ele já foi praticante do judaísmo. Mas desde que ele se converteu, que agora ele prega o evangelho da graça, sem misturar com o evangelho, com a lei judaica. Que agora o homem é salvo pela fé, pela graça por meio da fé, e o homem não tem participação alguma nisso. Precisa cumprir nenhum tipo de rito para poder ser salvo. Aí Paulo está falando sobre ele. O que aconteceu com ele? Como é que foi a conversão dele? Aí agora Paulo está dizendo, depois dele ter subido a Jerusalém, que ele foi lá, passou uns 15 dias com os irmãos, como a gente viu semana passada. Aí agora ele foi para a Arábia, para as regiões de Tarso, ficou lá durante muito tempo aí, 14 anos depois. 14 anos depois de quê? 14 anos depois de ter ido a Jerusalém a primeira vez. É isso que ele está dizendo aí, ó. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo que já foi uma vez, e isso a gente vê lá no versículo 18 do capítulo 1. Ele tá dizendo, mais uma vez eu fui a Jerusalém, agora 14 anos depois. Aí dessa vez eu fui, não fui só, dessa vez eu fui com pessoas que tinham iminência na igreja. Eu fui com Barnabé, tá? E também nós levamos a Tito, que inclusive ele vai dizer que era grego, a gente chega já lá. Aí ele diz que foi a Jerusalém, não estava nem pretendendo ir não. Ele disse, olha, eu fui a Jerusalém por causa de uma revelação. Por quê, irmão? Paulo pregava o evangelho para os gentios. Paulo pregava o evangelho para quem? Para vocês aprenderem. Pregava o evangelho para os... Quem são os gentios? Todo o resto do mundo que não é judeu. Todo mundo que não é judeu é gentil. Paulo pregava o evangelho para eles. Já João, Cefas, que é Pedro, né? Tiago, eles pregavam o evangelho, Paulo vai dizer, da circuncisão, ou seja, o evangelho para os judeus, tá? Não era um evangelho diferente não, irmão. Todo o evangelho, tanto o evangelho que Paulo pregava, como o evangelho que Pedro pregava, era um evangelho pregado mediante, primeiro, a luz do Antigo Testamento, mostrando pelos profetas e pela lei que Jesus era o Messias. Todos eles usavam o Antigo Testamento. Tanto Pedro, João e Tiago pregava para os judeus, como Paulo que pregava para os gentios, era usando o Antigo Testamento, mostrando os profetas e a lei, e mostrando que agora se cumpriu, chegou Jesus. Ok? Esse é o primeiro ponto. Todos pregavam usando o Velho Testamento, o VT, né? A Tanakh, o Antigo Testamento. Segundo, todos eles, apóstolos, Pedro, Tiago, João, o Paulo, pregavam pela revelação do Espírito Santo. Não era evangelho de homem, era pelo Espírito Santo. Terceiro, tantos pregadores que pregavam para os judeus, para a circuncisão. Quando dizer prega para a circuncisão, quer dizer prega para o judeu. Pedro, Tiago e João aqui, ele vai citar. Como ele, Paulo, tá? Pregavam o evangelho da graça. Tem uma turma aí na internet, tá? Eu não vou dizer nome, eu não vou dar, já dei muito crédito para esses camaradas, mas eu não vou dar nome não. Eles ficam dizendo aí o quê? Não, que o evangelho de Pedro não era o evangelho da graça não.
Evangelho, aí o próprio Pedro, lá encerrando sua primeira epístola, ele diz: essa é a verdadeira graça de Deus. Eles pregavam o evangelho da graça. O evangelho que a salvação é pela graça. Agora, quinto, eles pregavam o evangelho da graça. Salvação pela graça, por meio da fé, não vem do homem, é dom de Deus. Pedro, Tiago e João também pregavam isso para os judeus. E Paulo também pregava isso para os gentios. Agora, a forma de apresentar o evangelho aqui era diferente. Por quê? Porque judeu conhecia a lei, judeu conhecia o Tanakh, o Antigo Testamento, os profetas, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, conheciam. Os gentios, não. Muitos não conheciam. Conheciam a religião deles, a religião romana, grega. Nós estamos aqui dentro do mundo greco-romano. O contexto aqui é esse. O mundo greco-romano, onde o Império Romano dominava e havia juntado suas culturas com a cultura grega, helenística, né? Cultura grega chama de cultura helenística. Aí por isso que chama de mundo greco-romano. Era um mundo romano, mas com cultura, língua grega e tudo mais. Embora eles também falavam latim, os romanos falavam latim. Então aonde Paulo ia, em qualquer lugar dentro do império, como Paulo também, como todo mundo falava grego, Paulo não teve dificuldade para pregar o evangelho para os outros, porque todo mundo falava grego. Podia ser de qualquer nação, qualquer país, mas falava grego, porque era a língua predominante, há 400 anos, meu filho. 400 anos, era nascendo menino, morrendo gente, nascendo menino, morrendo gente, e aprendendo grego. Era como você, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui, irmão Jorge. Irmão Jorge, o senhor já tem 35 anos? Tem 50? 50, o irmão Jorge tem 50 anos. Vamos dizer, o irmão Jorge nasce aqui no Brasil. Aí a mãe dele, o pai dele pega ele, acabou de nascer. Pronto, está com mês de nascido. Aí leva ele para morar lá nos Estados Unidos. Aí está aí o irmão Jorge, brasileiro, nasceu no Brasil, natural do Brasil, mas não sabe nem falar brasileiro. 50 anos vivendo nos Estados Unidos, vai falar o quê? Inglês. É ou não é? Ele é brasileiro? É. É natural brasileiro? É. Nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil. Mas ele foi morar em outro país. Era isso que estava acontecendo. A língua grega, ela invadiu o império. Ela não é que invadiu com força, né? Foi implantado por Alexandre, né? Como tipo de benefício, inclusive beneficiou a própria propagação do evangelho. Mas aí muitos povos conservavam sua língua. Os judeus perderam a língua hebraica no cativeiro babilônico, aprenderam a língua aramaica, foram perdendo a língua, né? Foram 70 anos lá na Babilônia, na Caldeia, aí aprenderam o aramaico. A língua que no Novo Testamento, que os judeus, Jesus e os judeus falavam qual era? O aramaico e também o grego, e fluentemente, não era gaguejando não, eles falavam o aramaico e o grego, os dois. É como você, por exemplo, você que mora no outro país, tá aí o irmão, qual é o nome do irmão mesmo que eu esqueço? Francisco, né? Irmão Francisco tem filhos lá, onde é o país, o filho só mora? Canadá, né? Lá no Canadá, ele tem um filho lá no Canadá, aí quer dizer, Espanha, pronto, Luxemburgo, né? Eu sei lá onde é Luxemburgo. Luxemburgo não é aquele treinador do Palmeiras, não? Pronto, lá na Espanha. Aí tem os meninos, os filhos, os netos dele, tem um pai que é brasileiro, fala português, e uma mãe que é espanhola e fala espanhol. Aí os meninos crescem ouvindo os pais falando, né? O pai constantemente também falando português, também fala espanhol, obviamente, falando português, e a mãe falando espanhol. Os meninos vão crescer, a tendência qual é? Aprender as duas línguas naturalmente. Pai, como é que pode? Aí o menino vem visitar o vô dele aqui, o menino com, vamos supor, com 10 anos de idade. Eu digo, como é que pode? Esse menino sabe falar o espanhol e sabe falar o português bem direitinho. Mas por quê? Porque tem um pai que fala português e a mãe que fala espanhol. Deu para entender aí, irmão?
Era exatamente o que estava acontecendo naquele tempo ali. Uns falavam o aramaico, mas também falava o grego. As crianças iam crescendo, não precisavam nem ir para a escola, vamos fazer um curso de grego. Não, você aprendia em casa mesmo. Então era isso. Então Paulo ele não teve dificuldade de pregar o evangelho. Agora, o quinto ponto é esse. É que ele, Paulo, pregava o evangelho da graça para o gentio, e Pedro pregava o evangelho da graça para os judeus. Mas era o evangelho da graça. Ambos usavam o Antigo Testamento e a revelação do Espírito Santo. Agora, obviamente que quando Pedro ia pregar para os judeus, como é que Pedro ia pregar? Pedro ia pregar, vocês têm que abandonar os ritos mosaicos, né? Esses ritos mosaicos aí da lei era a sombra de Cristo, o Messias chegou, não há mais necessidade de vocês fazerem isso, amém? Né? Era assim, tentando conduzir o povo judeu a abandonar aqueles ritos, né? Que não tinha mais necessidade, apontava para Cristo, abandona e crê em Cristo. Já Paulo não. Quando Paulo ia pregar o evangelho da graça, era o mesmo evangelho? Era. Mas só que ele não estava pregando para judeu, estava pregando para gentio. Aí Paulo, por exemplo, chega em Atenas. Aí Paulo vê os atenienses cheios de ídolos. Aí, mas tudo que é jeito. Aí Paulo vai pregar para eles o quê? Olha, vocês têm que abandonar a lei de Moisés, os ritos mosaicos. É isso que ele vai dizer? Não, não faz sentido. Ele vai pregar para eles de acordo, vai pregar o evangelho da graça para eles de acordo com a realidade deles. Olha, vocês têm que abandonar esses ídolos mortos, essas imagens, eles não podem salvar. Enfim, você está entendendo, irmão? É isso. Então Paulo pregava esse evangelho para os gentios, e Pedro pregava o evangelho para Pedro, Tiago, João para os judeus. Mas era o evangelho da graça. Aí Paulo diz, 14 anos eu fui lá de novo, agora eu fui por uma revelação. Por quê? Porque estavam fofocando de Paulo, que não falta é fofoqueiro no meio do povo de Deus. Estavam fofocando lá, dizendo, o Paulo está lá pregando o evangelho e está destruindo a lei, está pregando contra a lei. E Paulo disse, não estou pregando contra a lei de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu estou só ensinando que a lei, ela de fato, né, é santa, é pura, é imaculada, é sem defeito, mas ela se cumpriu em Cristo. Nós estamos no outro tempo, numa outra época, no outro momento, numa outra dispensação da graça agora. Mas estava lá o povo dizendo que estava pregando contra a lei. Paulo nunca pregou contra a lei, irmão, mas também não mandou o povo praticar a lei. Ele exaltava a lei, glorificava a lei, mas mostrava que ela já tinha passado, entendeu? Aí, como Deus queria o seu povo unido, aí Deus foi e deu uma revelação. Paulo, eu não estava pensando em Jerusalém não, mas por uma revelação eu fui. E o que foi que ele fez lá? Verso 2, subi em obediência à revelação, e foi que ele fez para eles? Lhes expus o evangelho que prego entre os... Está aberta a revestinha da escola aí? Mas lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Você, Paulo, eu fui lá, Deus me revelou para mim e eu fui lá, Pedro, Tiago, João, e eu expus para ele. Paulo, qual é o evangelho que tu prega para os gentios? Bora ver se esse negócio está certo. Pronto, está aqui, o evangelho que eu prego é esse, para os gentios. Vou buscar lá na lei de Moisés, no Pentateuco, nos profetas, revelações, e mostrar que apontavam para Cristo, que revelavam a Cristo, que a lei era sombra do Messias, era sombra de Cristo. Aí Paulo começou a explicar o evangelho que ele pregava. Aí, o que acontece? Ele diz que mostrou isso em particular aos que tinham mais influência na igreja, não foi perder tempo, sair de um por um, ei, eu prego o evangelho da graça, viu? Ei, irmão, vem cá no meio da rua, eu prego o evangelho da graça. Não, Paulo não foi com isso. Paulo procurou, olha, eu vim aqui para uma revelação de Deus, eu quero os irmãos, os líderes da igreja aí, quero conversar com eles. E foi logo direto no ponto. Não foi falar para um crente, para outro, no meio da rua, se explicar não, ele chamou logo os líderes, e mostrou para aqueles que tinham mais influência dentro da igreja, os líderes da igreja. Para quê? Para que ele disse, rapaz, eu fui lá para falar logo para os líderes, para não ir em vão. O que adiantava eu ir falar para um irmão e para outro no meio da rua?
Os irmãos iam só ficar falando para um e para outro, aí os líderes não iam saber, ia ficar na mesma. Então fui logo falar para os que tinham mais influência, porque aí eles mesmos já iam falar para os irmãos qual é o evangelho que eu prego e acabar com essa confusão de uma vez. Aí Paulo vai e diz: contudo, olha só, presta atenção, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, não era circuncidado. E Paulo diz: nem mesmo Tito, que era grego, estava comigo, foi constrangido a se circuncidar. O que está dizendo para os Gálatas? Olha, Gálatas, vieram os judeus lá da Judeia lá, dizendo que é crente, que são cristãos, aqui para dizer para você tem que circuncidar. Não é isso que eles estão ensinando, que você tem que circuncidar, guardar o sábado e tudo mais? Pois como é que eu fui lá em Jerusalém, 14 anos depois da primeira visita que eu fiz, fui lá e levei o Tito, que era grego, e os próprios apóstolos não mandaram ele circuncidar, sabendo que ele era grego. É isso que Paulo está dizendo para eles, que está entendendo aí? Paulo está dizendo assim: olha, se fosse para se circuncidar, como esses judeus disseram para vocês, e vocês estão fazendo, rapaz, Pedro, Tiago e João, que eram as principais colunas da igreja, tinham mandado o Tito circuncidar, e não mandaram. Aí ele continua: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos reduzir à escravidão. Paulo está dizendo aqui, foi a Jerusalém por uma revelação de Deus, e o que vamos dizer assim, né, o que pode ter motivado essa revelação de Deus eram esses falsos irmãos, que tinham se infiltrado, olhando o que é que vocês estão fazendo para tirar a liberdade de vocês. Vocês são crentes, agora, mas vocês têm que ter essas regras aqui para ser salvo, a lei, a circuncisão. Eles ficam olhando nossa liberdade, nós temos em Cristo, nós não guardamos a lei nem nada. A lei, essa lei cerimonial, né? A gente não guarda a lei cerimonial, que não tem negócio de sábado, de dízimo, de circuncisão, de sacrifício, tem nada disso, de festa, lua nova, de nada. Aí esses judeus vieram se filtrar para ver nossa liberdade em Cristo. Aí Deus me deu essa revelação para ir lá. E esses falsos judeus também sabiam que eu estava lá falando com Pedro, Tiago e João, e Pedro podia muito bem ter mandado o Tito circuncisar por causa desses falsos irmãos, mas não mandou. Não mandou. Por quê? Porque era necessário. Não era necessário. Aí ele continua, dizendo que esses judeus que estavam introduzindo os judaus na igreja queriam escravizar os irmãos. Eita, irmão, isso aí já vem de tempo, viu? O que tem de líder querendo escravizar o povo não é brincadeira. Já vem desde o começo do mundo, né, Gilmar? Desde o começo do mundo já. Desde o tempo dos apóstolos, tá? Líder, irmão, que quer encabrestar o povo. Não existe isso. Nós temos uma liberdade em Cristo. Não entra na minha cabeça esse negócio de a irmã Socorro vir: pastor, tem uma inauguração de uma Assembleia de Deus lá perto de casa, eu posso ir? Não existe isso, irmão. Não existe, nem vim me perguntar se pode ir, e muito menos eu dizer, não vai. Não existe isso. Só no judaísmo lá e na igreja evangélica de hoje. Aí existe. Não falei para vocês, eu fui pregar numa cidade aqui do Ceará, em Meruoca, numa Assembleia de Deus. A esposa do pastor lá, o pastor, estavam lá fundando essa igreja, e a mãe deles era do outro ministério que eles eram, uma Assembleia de Deus aí. Aí a mãe da mulher do pastor, né, que o pessoal chama de pastora, a mãe da mulher, porque, rapaz, ajeita isso aqui para mim, ajeita, irmão, por isso que está quente, mano, misericórdia. Ei, aí a mãe da mulher do pastor foi pedir: ei, pastor, rapaz, olha, a minha filha vai inaugurar a igreja dela lá, o pastor, o marido dela. Aí a inauguração, né, pastor, eu queria saber se eu podia ir visitar, participar do culto de inauguração da igreja da minha filha. Não pode falar, né, a igreja de Cristo. O pastor disse: sabe o quê? Vai não. Isso que me contou foi a própria mulher do pastor, filha da irmã. Disse: não aceito isso. Isso não é evangelho. Isso é cabresto. Mas tem um bando de crente
que só quer ficar numa igreja, meu irmão, se botar um cabresto neles. Você sabe qual é o cabresto que me tange? É o cabresto de Cristo, do Evangelho, é o dele, porque eu sou escravo dele, não de homem. Amém? Respeito os irmãos me respeitam, os irmãos devem, a Bíblia fala isso, deve obediência e submissão à liderança bíblica, né? Uma liderança bíblica e honesta, correta, bíblica, mas obediência àquela liderança não para ser capacho, não é para ser capacho, é para obedecer o que ele lhe ensina pela palavra de Deus. Você entende isso? Não é dizer, irmão, vem aqui, limpa meu sapato aqui, irmão, limpa aqui meu sapato. Ei, irmão, eu quero teu carro para viajar semana que vem, viu? Não empreste para ninguém não, o carro eu vou viajar semana que vem no teu carro. Isso é liderança bíblica, irmão? Isso é mercenário, isso é senhor dominador. Não existe isso no Evangelho. Mas os crentes vão ou não vão? Vão. Os crentes vão, irmão. Os crentes vão. O bicho mais idolatrado hoje no meio da igreja evangélica, embora ela tenha muitas idolatrias, já é mais crítica que vão fazer para mim. Eu não estou preocupado com crítica não. Bicho mais idolatrado dentro das igrejas evangélicas hoje, quem é? Pastor. Já viu como é nas igrejas grandes? Igreja grande tem muita gente, a música lá, o Anderson tocando, o Simão cantando, aí o obreiro lá dirigindo, é tudo capacho, é tudo capacho. O obreiro dirigindo lá, irmãos, agora vamos orar, feche seus olhos. Aí os irmãos fecham os olhos para orar, eles avisam lá no ouvido dele, no ponto que ele tem no ouvido, vão lá com, não sei, eu sei que de alguma forma eles avisam, o pastor chegou aí, aí irmão, fecha os olhos, vamos orar. Deus glorioso, aleluia, aquele fundo. Aí de repente, quando os irmãos abrem os olhos, o pastor está lá em cima. Boa noite, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Viemos aqui esta noite, neste belo culto. Louvado seja Deus pela sua vida, que tem me dado 150 mil reais de salário da igreja. E eu tenho morado numa mansão de 5 milhões de reais. As suas custas, seu bobão, todo dia eu como picanha, aquela maturada de 80 reais, que você nunca vai comer na sua vida, porque o dinheiro que você poderia usar para comer, você dá para mim comer com a minha família. Aí ele vai lá e dá o show dele, porque aquilo é um show, pula, grita, né? E tem uns agora que a moda é o seguinte, ele vai de paletó e gravata, né? Chega lá, você vê que ele chega, fala bem baixinho, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Opa, não ouvi. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aí começa a falar bem baixinho, assim, Raul? Bem baixinho, tem que andar lá para o meio, por fim, menino, que o negócio está... Que ele entende o show, irmão, ele programa aquilo ali, como é que tem que ser. Enquanto lá para o meio, por fim, ele já está pulando, está suado. E o povo está todo doido, já, todo mundo maluco lá, sei lá o que mais ali. Aí ele já tira o paletó, já joga para né? Daqui a pouco camisa soa, ele já tira a camisa de dentro aqui, desamarrar a gravata, já fica lá suado. E o povo olhando, rapaz, que esse cara é o cara, meu irmão. Esse é um homem de Deus, é um ungido do Senhor. É quando ele dá o show, aí faz o povo chorar, brinca com a emoção do povo, faz todo aquele show que você sabe como é. Aí depois dele pedir o seu dinheiro, que a saideira é essa. Na saideira a gente costuma pagar, né? Meu filho, traga a saideira aí o cara paga, não é assim? Mas nas igrejas evangélicas não, se a saideira ele recebe. Aí lá e vai. Aí quando ele pede o seu dinheiro, que ele tira o tanto que ele quer, e vocês dão, que gosta de dar, né? Aí quando ele tira o dinheiro, tudo ele começa a fazer orar. Fecha os olhos agora, vamos orar. Aí a oração, menino, o negócio começa, aí quebra mesmo o negócio, a oração de poder. Aí quando ele termina a oração, ele já passa para o outro obreiro que está lá do lado dele, que é um capacho também, né? Não abra os olhos não, continue orando. Aí passa para o obreiro lá, quando o obreiro continua a oração, nem para, não dá nem fôlego. Aí continua,
Aí quando os irmãos, quando ele termina a oração e amém, que o povo abre os olhos, cadê o pastor? Sumiu na fumaça, filho. Do jeito que ele entrou, do mesmo jeito ele foi embora. Você só vai ver ele no próximo culto. Não sabe onde é que ele mora, você não tem telefone dele, você não pode nem chegar perto dele. Nem chegar perto, não é por causa da pandemia não, isso é coisa que acontece mesmo tempo. O homem é igual, como eu falei na rádio uma vez, o homem é igual o Mr. M. Ele chega e ele aparece e some no meio da fumaça. Aí é que o povo ama, não é verdade? Aí é que o povo ama. Ele cria aquela perspectiva em torno dele, irmão, de que ele, né? Pô, pai, eu tenho que chegar perto do meu pastor, tem que chegar perto do meu pastor. Pai, esse homem é demais. O pessoal só vê ele no púlpito, dando aquele show, né? O pessoal um dia, se conseguir pegar no sapato dele, lamber os pés dele, eu lambi os pés do pastor, eu lambi. Irmão, tu não vai acreditar, irmão, eu lambi os pés do pastor. Aí eu digo, não, tira, ele que é abestado. Foi abestado. É desse jeito, irmão. Aqui eu tenho que pagar R$100 a cada irmão para o irmão tirar uma foto comigo. Ei, irmão, quer tirar uma foto comigo? Eu dou R$100. Bora, tira aqui, mas eu. Tem uns que dizem, não, pastor, eu só vou por 110. Por 110 eu tiro a foto com o senhor, por 100 eu não vou. 100 é pouco. Mas lá na igreja desses pastores, não, irmão. Estou brincando, irmão. Na igreja desse pastor, não. O sonho é tirar foto com aquele pastor. Não, se ele chegar um dia e pegar na mão dele, irmão, olha, um dia eu estava lá e eu peguei na mão do pastor fulano, tá, pai? Né, contando uma vantagem grande, mas por quê? Porque os homens são inacessíveis. Os homens são inacessíveis. Cria aquela figura em torno deles. Tornam-se dominadores. É o que estava acontecendo na igreja de Galácia. Paulo disse, vocês estão espreitando nossa liberdade para botar um cabresto em nós, para tirar nossa liberdade em Cristo. E Paulo disse, eu não dei crédito para isso nem uma hora. Caba macho, esse é do meu. Esse é do meu. Eu não dei crédito para esses crentezinhos judeus aí nem uma hora, nem por uma hora, nem um minuto. Eu dei crédito para isso, Paulo está dizendo aqui. Vamos lá. Quanto àqueles, verso 6, que parecia ser de maior importância. Olha o que Paulo fala aqui, irmão. Com aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, isso não me importa, não me interessa. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, não me acrescentaram nada. Presta atenção nisso para você não achar que Paulo é arrogante. Observa o contexto. Eu, pelo menos, quando eu li a carta de Paulo, né, eu achava, rapaz, Paulo é meio arrogante. Pensa num cabazinho nojento. Diz que ele era cabeção, não era? Diz que era meu parente, cabeçudo. Pensa num cabeçãozinho enjoado. Esse parecia ser alguma coisa, não importa, para mim não interessa isso. Ele também não me acrescentaram nada, não ensinaram nada. Não parece arrogante? A colocação dele parece, para mim parece. Mas se nós entendermos do que ele está tratando, e por que ele está falando aquilo, a gente vai entender que ele não está sendo arrogante. Que muito pelo contrário, ele está sendo humilde para levar as pessoas a Cristo e libertar o povo da escravidão judaizante que impuseram contra eles. Paulo está dizendo o quê? Olha, mesmo pode ser o principal judeu que vem aqui impor a lei judaica. Isso aí para mim não interessa não. Ó. Se for importante no outro tempo do judaísmo, para mim isso aí não interessa. Deus não se importa com a aparência do homem. Para Deus o maior não é o que chega de Land Rover e o menor é o que chega de Fusca não. Deus não vai com a aparência do homem. Isso pode ter sido os mais importantes, os líderes lá do judaísmo. Paulo, mas quem veio aqui, Paulo, foi o próprio sumo sacerdote do judaísmo, dizer que era para nós guardar. Eu não estou preocupado, Deus não aparece, não importa com a aparência do homem, eu estou lá preocupado. Se eles forem importantes no outro tempo, para mim isso não importa. Deus não considera a aparência do homem. Ou seja, não é porque eles são importantes ou foram, que para mim não importa isso, que o que eles estão dizendo é verdade.
Não. Aprende aí, irmão. Nem sempre as pessoas, o povo vai por isso, né? Peraí, deixa eu ver quem está pregando a verdade. Peraí, deixa eu assistir aqui. O pastor Jardel está pregando que a velha história, né? O pastor Jardel está pregando que o dízimo não é obrigatório. O dízimo não existe na nova aliança. Pronto. Deixa eu ver quem é o pastor Jardel. Um dirigente de uma igrejinha pequena. O canal do YouTube é pequeno. Agora deixa eu ouvir outro aqui, peraí. Silas Malafaia. Bom, Silas Malafaia é rico, milionário, mora em Palacete, influência no meu evangélico, no meu político. O canal dele tem 1 milhão e tantos inscritos. E o Silas Malafaia está dizendo que o dízimo é obrigatório sim, tem que dar, porque tem que dar. E começou com Abraão e acabou essa conversa e tem que dar mesmo. Se não der, e tem que dar. Pronto, quem está falando a verdade é o Malafaia. É mais importante. É assim que as pessoas olham, irmãos. A maioria, pelo menos. Claro, perdão, né, irmãos? Não estou generalizando, lógico. Senão vocês não iam estar aqui, ia estar lá no Malafaia, né? Mas é assim que a maioria das pessoas olha. Eu mesmo, já que eu tinha tanto fermento pentecostal, neopentecostal misturado, quando eu comecei a pregar essas verdades bíblicas, aí eu digo que nem Paulo, aprendi, não sei como, que eu nunca ouvi meus pastores me ensinar. Deus abriu tirou as escamas dos meus olhos e foi me mostrando na Bíblia. Aí eu pregava e eu dizia, mas não pode, Senhor. Eu pregando isso, aí lá vem um nome na minha mente. O Gessé Góes não prega isso, o Malafaia não prega isso, o Valdemir não prega isso, o R.S. Os pastores que eu conheci na época, né, faz muito tempo. O R.S. Soares não prega, o velho lá da Universal, o Ed Macedo não prega isso. E eu pregando uma bestada, eu desse jeito lá em casa, irmão. Só que eu desse jeito, eu digo que um abestado que nem eu pregando, não tem assim, mas não tem como. Esses homens estavam tudo errado e eu certo. Aí vem a voz do Espírito de Deus que fala ao nosso coração. Fala ou não fala? Não fala contrário à Escritura, mas falar ele fala. Aí a voz do Espírito de Deus fala no meu coração, dizendo assim: filho, nem você nem eles, é a minha palavra, ela está certa, olha para ela. Eu ia olhar, eu digo, realmente é o que está escrito mesmo, mas eu digo, a palavra de Deus está certa, acabou essa história. É assim. Mas o povo quer dar ouvido às pessoas que têm influência. Vamos correr. Aí Paulo diz também, eles não me acrescentaram coisa alguma. O que é que Paulo está dizendo aqui? Parece arrogância, se a gente entender ao pé da letra, do jeito que nós, né, talvez se expressaria hoje. Mas Paulo está dizendo, eles não me acrescentaram coisa alguma. Ou seja, eu apresentei o evangelho que eu prego para os gentios, eu apresentei para eles, eles ouviram, eu expliquei para eles qual era o evangelho, e eles não acrescentaram nada ao que eu prego, não disseram que estava errado. Paulo coloca só isso aqui assim, nada, eles não fizeram nada disso. Está entendendo o que Paulo está falando? Não é que Paulo está dizendo, rapaz, esses aí não me ensinaram nada, eu que sou o cara. Não é isso que Paulo está falando, não. Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregava era revelado por Cristo, e era tão, né, uma revelação tão tremenda, tão profunda, que ele teve que ir lá mostrar para os pregadores do judeu o evangelho que ele pregava. E depois de ouvirem, os líderes da igreja ouviram, disseram, Paulo, está certo, isso aí que você está pregando é correto, corretíssimo, não precisamos acrescentar nada, é isso aqui que está acontecendo, amém, pessoal? Aí ele vai e diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para ser apóstolo, enviado, mensageiro para os judeus, também operou em mim eficazmente para o apostolado dos gentios. Ou seja, o mesmo Deus que usou Pedro para pregar para os judeus, é o mesmo Deus que está operando eficazmente em mim para pregar para os gentios. Aí no verso 9. Oi? Vamos lá, irmão. Semana passada